Último trimestre do ano, será que as estimativas tão esperadas de geração de empregos temporários e aumento do consumo se concretizam a partir já desse mês? Mercado Pecuário DBO está no ar. Início de mês sempre traz a euforia e a expectativa de vendas melhores com a entrada dos salários. No atacado, os preços de todos os cortes registraram uma reação essa semana. Com menor poder de compra, o brasileiro tem sido obrigado a optar por outras proteínas. Carne de frango entra diretamente na preferência. O levantamento do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos prevê um aumento de 3% na produção brasileira em 2023, que é o novo recorde, e também um crescimento de 2% no consumo interno. Isso seria uma recuperação, já que o próprio USDA prevê para esse ano uma queda de 6% no consumo de carne de frango pelo brasileiro. Com estoques preparados para o Ano Novo Chinês, que será comemorado no dia 22 de janeiro, a China desacelerou a assinatura de novos contratos para a compra de carne bovina, o que deve refletir no volume exportado nessa reta final de 2022. O boi China é negociado hoje em São Paulo a R$ 290. Redução das exportações, aumento do consumo interno, como é que isso vai refletir no preço da roupa nesse mês de outubro que está começando? Para falar sobre esse assunto, a gente recebe o médico veterinário Leandro Bova, ele é CEO da Radar Investimentos. Leandro, muito obrigado pela sua presença aqui no Mercado Pecuário DBO e já abrindo a nossa conversa com o assunto da semana, com o assunto do mês, eleições e os impactos no mercado pecuário. A gente recebe aqui algumas perguntas dos nossos espectadores, seguidores, e a pergunta do Sérgio Andrade, como as eleições podem afetar no preço da arroba, e o Alex Andrade Lira perguntando como os resultados poderão interferir no ano que vem. É sempre um prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Diretamente no preço do gado, eu acho que não daria para fazer uma relação direta do resultado das eleições com o preço da arroba. Acho que tem outros fatores que são muito mais importantes, por exemplo, o ciclo pecuário, né? Então, eu acho que a relação das eleições com a carne bovina, no primeiro momento, não tem uma relação direta. Eu não acho que ou Lula ou Bolsonaro ganhando vão fazer grande diferença, vão ter um impacto grande na precificação da arroba de forma direta, porém, de forma indireta, ela impacta, sim, porque acaba afetando o dólar, e o dólar afeta nossas exportações, ou o potencial das nossas exportações, né, deixando a nossa carne mais barata ou mais cara, conforme o dólar sobe ou desce, e aí isso acaba impactando o apetite da indústria por boi gordo, né? Então, eu acho que as eleições impactam muito mais, num segundo momento, na carne bovina, do que alguma relação direta agora no curto prazo. Falando aí de exportações, já que esse é o tema, né? A China tem desacelerado aí a compra de carne ano após ano, mas principalmente no final de ano já é uma característica deles, que já tem um estoque aí para o Ano Novo Chinês, que acontece em outros períodos. Como é que está hoje as compras da China? É um certo padrão da China, ela acelera bastante as compras até aí outubro, novembro. Então eles tentam originar o máximo de carne possível aqui, de modo que essa carne chegue lá a tempo de ser vendida para o consumidor final antes do Ano Novo Chinês, né? Essa diminuição do volume de negócio, ela não é refletida nos embarques, né? A gente olha sempre aqui, toda semana, toda segunda-feira, são divulgados os dados dos embarques da semana anterior, né? Só que esses embarques foram de carnes negociadas há 45, 60 dias atrás. Nesse momento, essa desaceleração das negociações vão se refletir nos embarques ao longo de novembro para frente, né? Então, por mais que os dados da exportação até setembro venham muito bons, e realmente vieram recorde em cima de recorde, a expectativa da agora para frente é que dê uma desacelerada, justamente por conta desse menor apetite que a China tem demonstrado para a proteína brasileira. Porque além dessa questão do Ano Novo Chinês, você tem uma segunda questão que é tão importante quanto, que é o fato da moeda chinesa estar se desvalorizando com relação ao dólar. O dólar está subindo frente a todas as moedas do mundo, inclusive a moeda chinesa. E aí, quando o dólar sobe, ou seja, a moeda chinesa perde valor, a proteína exportada em dólar acaba ficando mais caro para eles, né? Então, eles no primeiro momento, tentaram brigar por maiores descontos na carne brasileira, né, que realmente caiu bastante de preço do que a gente vinha vendendo para eles. A gente vendia aí ao redor
6.500, até em muitos casos até próximo de $7.000 a tonelada. Houve um recuo significativo de preço para ao redor aí de $5.500 a tonelada, às vezes até um pouco abaixo disso. Porém, além desse recuo de preço, o volume dos negócios diminuiu bastante. O impacto disso no preço da arroba nesse último trimestre? Não tem como ser positivo, né? A China é o nosso principal comprador, ela compra aí ao redor de 60% do que a gente exporta. Se você somar China e Hong Kong, dá até mais que isso, 60%, e paga muito bem por isso, né? Então, quando você tem o comprador responsável por 60% das suas vendas diminuindo o ritmo, é óbvio que acaba sendo um impacto negativo, porém, esse impacto negativo não necessariamente vai se estender de forma integral para a carne bovina, porque a gente tem também agora no final do ano, o mercado interno melhorando um pouco, como tradicionalmente melhora, né? Esse ano a gente não pode esquecer que a gente tem Copa do Mundo, a gente tem o fim de ano que normalmente a demanda melhora, né? Entrada do 13º, então você vai ter dois movimentos aí, um movimento de China desacelerando um pouco e um movimento do mercado interno acelerando. Vamos ver qual que vai ser a resultante disso, mas o ideal é que a gente tivesse os dois acelerando, né? Tanto a China comprando mais, quanto o mercado interno comprando mais. Infelizmente, um vai estar jogando para um lado e o outro vai estar jogando para o outro. A pergunta agora é do Carlos Maia. A retomada das compras pela Rússia gera algum impacto significativo nos próximos meses? Para quem não sabe, né? A Rússia voltou aí, liberou alguns frigoríficos no Mato Grosso e Minas Gerais depois de quase um ano, depois daquele caso atípico de vaca louca. Esse anúncio aí de retomada da Rússia muda o jogo? Não, de forma significativa, não. Em tempos normais, sei lá, 5, 10 anos atrás, a Rússia era um comprador importante do Brasil, levava um volume relevante de carne. Isso aí veio diminuindo ao longo do tempo. E, além disso, você tem uma outra questão, que é a questão também da guerra da China com a Ucrânia, da Rússia com a Ucrânia, e a Rússia está praticamente fora do mercado financeiro internacional, né? Então, qualquer pagamento de carne que a Rússia, venha comprar do Brasil, acaba sendo um pouco mais difícil, justamente porque os Estados Unidos estão tentando dificultar ou impedir todo tipo de financiamento ou transação financeira da Rússia com o mercado mundial. Então, as indústrias podem até vender para a Rússia, mas irão direcionar carne para ela só se for em último caso mesmo, né? Então, eu acho que a notícia em si acaba, né, sempre melhor você ter mais um comprador na sua carteira de clientes, porém, com certeza, a Rússia é um cliente hoje que as indústrias não vai ser a primeira opção de venda das indústrias, né? E aí acaba, então, o impacto disso na precificação da arroba, por enquanto, é praticamente irrelevante, não é importante, não. Agora falando de mercado interno, preço da arroba nessa reta final de 2022, o boi reage? É esperado que ao longo de novembro e dezembro a oferta, principalmente de gado confinado, diminua, dado que o confinamento esse ano, nesse momento, dá prejuízo, né? Não fecha a conta de ninguém. Então, essa diminuição da oferta, uma melhora no mercado interno, eu acho que pode dar um rumo um pouco melhor para a arroba, mas eu acho que é mais no sentido de limitar quedas ou ter uma pequena recuperação do que ter uma alta forte. Para ter alta forte, sem a China comprando e pagando os preços que ela vinha pagando até então, eu acho que fica um pouco limitado. Mais alguma consideração, Leandro, importante? A gente está... Esse já é o segundo ano, né, consecutivo que o confinamento no segundo semestre não é rentável, né? O ano passado, grande parte disso foi por conta da ausência da China, né? Esse ano, o produtor, infelizmente, acabou sendo vítima do seu próprio sucesso, né? A gente engordando mais animais de confinamento, disponibilizando mais animais para o mercado, sem o mercado conseguir absorver toda essa oferta, acaba gerando pressão negativa, né? Então, eu acho que a gestão é fundamental, né? A Bolsa deu bastante oportunidade de trava de preço, seguro de preço mínimo, ou travar preço, seja via frigorífico no boi a termo, ou seja direto na Bolsa. E eu acho que é gestão, né? Eu acho que produzir, o pecuarista brasileiro já produz muito bem, já entendeu a necessidade que no mercado de commodities você ser produtivo, você aumentar a sua produtividade é fundamental. E agora eu acho que o que falta é dar o segundo passo, que é focar
na gestão de toda essa produtividade que a pecuária está tendo, né? Acho que o recado final seria esse. É o grande desafio para 2023, né? Que ainda se mostra com um cenário completamente desafiador para o ano que vem. É que o ano que vem a gente vai entrar e conseguir recompor estoque. A gente, que eu digo, quem é invernista, né? Quem é recriador e invernista, vai conseguir comprar bezerro, garrote, boi magro, num nível de preço um pouco mais palatável, né? Você vê a relação de troca melhorou bastante do que estava no ano passado, né? Mas quem estava com um estoque caro, que foi comprado no ano passado e vai ter que vender esse ano, e talvez o ano que vem num preço abaixo do que foi projetado, né? Infelizmente esse aí vai ter alguma dificuldade adicional, né? Mas aí tem que girar o ciclo de novo e sair do boi caro, comprar bezerro um pouco mais barato e dar a nova pedalada, né? Mais ou menos assim que a pecuária toca. Leandro, muito obrigado pela sua presença aqui no Mercado Pecuário DBO. Seja sempre muito bem-vindo. Obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês. Sempre precisarem, estou à disposição. E você pode participar do Mercado Pecuário DBO. Mande a sua pergunta, dúvida para os endereços que aparecem aqui, Instagram e também o WhatsApp. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo. Eu agradeço a sua companhia e até a próxima. Tchau!